E aí, pessoal? A gente está aqui no Caixa de Ferramentas e hoje eu vou falar sobre um livro que eu terminei de ler há pouco tempo. Chama O Problema dos Três Corpos. O autor é um chinês chamado Xin Liu. Vou chamar ele de Liu daqui para frente, que é mais fácil. É um livro de ficção científica pesado. Que antigamente, você tem vários estilos, né, de ficção científica. Tem um estilo que parece fantasia, tipo Star Wars, que não tem nenhum compromisso com a plausibilidade da tecnologia. As coisas simplesmente aparecem, as naves fazem o que você quiser, não tem nenhuma preocupação com a plausibilidade da coisa. Já tem um que é mais pesado. O Asimov, por exemplo, é um autor muito famoso nesse ramo, que é uma preocupação com coisas plausíveis. Quer dizer, por mais delirantes e longínquas que elas sejam, ele tenta dar uma certa plausibilidade. Já o Liu, ele vai além. Caramba, parece que você está lendo assim. Você está lendo algo que você não devia estar lendo. É cabuloso, tão concreto que são as coisas. Claro que tem seus delírios no meio ali, mas no geral dá medo. Então, vamos começar, só fazer um apanhado geral do livro, depois a gente pega as partes que me incomodam. Porque eu devo gravar uns 20 vídeos sobre esse livro ou mais, porque tem muita coisa para pensar nele. Qual que é a ideia? A ideia é que existe um laboratório de pesquisa avançada na China que fica tentando fazer contato e captar respostas de civilizações extraterrestres. E eles mandam sinais de rádio e ficam esperando a resposta. Igual o Projeto 7 do Carl Sagan. Não é muito diferente disso, não. Mas aí uma das pesquisadoras, ela descobre um fenômeno incrível. Quer dizer, se ela disparasse a mensagem em direção ao Sol, o Sol amplificaria essa mensagem milhões de vezes e mandaria para o espaço inteiro. Então ela vai e faz isso. E aí é o curioso. 4 anos depois, aliás, quem liga para spoiler, aconselha já dar stop de uma vez e sair, porque eu não vou ficar medindo palavra, não. Sinto muito. Ela recebe a mensagem de volta, um retorno. Nesse retorno, fala assim: a mensagem é clara. Não responda essa mensagem. Perigo, perigo. E ela, uma pessoa amargurada, ela é quase que um Caim do Jordan Peterson. Ela tinha raiva da humanidade por tudo que ela passou na Revolução Cultural Chinesa. Ela responde. E aí agora a Terra está sendo invadida. O pessoal lá de Alpha Centauro, né, 4 anos-luz da Terra, decidiu que a Terra é deles. E estão vindo. Estão vindo e agora o que a gente vai fazer? Em 400 anos, as naves estão na Terra. Eles são infinitamente superiores. Infinitamente não, porque infinitamente é muita coisa. Mas eles são tecnologicamente superiores. E moralmente bem questionáveis. Porque o padrão deles de ética e de moral é completamente diferente do nosso. E aí você vai acompanhar agora a Terra reagindo a essa invasão ao longo dos 400 anos. O que a Terra vai fazer? É tão interessante porque, igual, não tem nenhuma descrição dos aliens. Você não sabe como eles são. Não existe esse tipo de preocupação pelo autor. A preocupação dele é o que a Terra vai fazer. E aí, cara, é muito bom, é muito genial. É muito genial. E aí, eu vou tentar falar umas coisas assim, sem dar spoiler. Uma coisa que me chama muito a atenção. A gente que é uma cultura cristã, né, ocidental igual a nossa, nós temos a questão do julgamento moral, né? Por exemplo, um dos valores básicos da nossa civilização é que o ser humano nunca é um meio, ele é um fim em si próprio. Mesmo que muita gente negue isso, no fundo a gente sabe que é verdade. Por isso que aquele dilema moral clássico, aquele exercício de faculdade que é assim, você mataria uma pessoa para salvar 200? É um dilema moral. Porque você pode até complicar, e se for sua mãe, se for seu filho. Enfim, nós somos extremamente relutantes em sacrificar alguém. Principalmente por ação. Então, assim, para muita gente é preferível deixar 20 pessoas morrerem por omissão do que causar a morte de uma inocente. Entende? É um dilema. A gente pode discutir esse dilema à vontade. As pessoas vão ter várias interpretações.
Mas a ideia fácil de que, pô, matar um para salvar 10, é óbvio que eu mato um, e não é uma resposta padrão. Não é óbvio para a maioria das pessoas no hemisfério ocidental, não. Mas para um chinês parece que é. Pelo menos para o autor. Né? Eu estou generalizando aqui igual bobo. Na verdade, para o autor. Eu não sei nada sobre os chineses. Para o autor, esse é um dilema totalmente resolvido. Toda vez no livro em que existe a possibilidade de sacrificar uma pessoa para salvar 10, 20, 100, 1 milhão, vai ser feito. Ninguém para e fala, poxa, mas eu não vou sacrificar a pessoa. Não existe esse dilema. Ele é resolvido sempre a favor da maioria dos números. O que chama bem a atenção, porque pô, se você vai ler um livro nosso aqui, essa ideia é assustadora, de que você pode usar as pessoas como meios, que elas são descartáveis, que as pessoas podem ser mortas a qualquer momento, desde que para salvar milhares, né? Então vamos lá. Outra coisa fascinante, isso é incrível. Toda vez que a gente vê uma ficção científica clássica, por exemplo, Star Trek, né, Jornada nas Estrelas, a Terra está na Federação. Então a Terra é homogênea. E aí ela encontra o planeta X. Todo mundo no planeta X é homogêneo. Os Romulanos agem como se fosse um país só. Todos os Romulanos têm a mesma ideia, o mesmo líder, fazem, pensam as mesmas coisas. Essa homogeneização das culturas, né? Isso é uma crítica muito comum. Eu vejo até, tem um grande amigo que ele sempre fala isso, que é ruim de ler porque olha a Terra, olha o quão complexo é a nossa vida na Terra. Quer dizer, eu que sou brasileiro tenho dificuldade de entender um chinês, como eu acabei de fazer. O chinês provavelmente tem dificuldade de me entender. O americano tem dificuldade de me entender. Olha em Minas, quer dizer, eu estou em Minas Gerais, estou em Belo Horizonte. Quando eu morei no sul de Minas, eu tinha dificuldade de entender a cultura deles, porque eles têm umas diferenças. Quer dizer, não existe essa homogeneidade. E na ficção científica é sempre tratado assim. Mas não no problema dos três corpos. Aqui não. A Terra é dividida em 1 milhão de facções. Tem uma facção pró-alien, que é bem interessante porque eles acreditam que os aliens podem nos salvar da gente mesmo. E mesmo os aliens deixando claro que eles querem invadir a Terra e pegar para eles, tem um grupo que ainda acha é melhor eles dominando do que a gente dominando nós mesmos. Ou seja, existe um grupo no livro que prefere ser escravo. Questionável? Não sei. Se você perguntar por aí, talvez tenha gente que prefira ser escravo mesmo, não ter o fardo de lidar com as próprias decisões. Né? E isso acontece com os aliens também. Lá eles têm facções, pelo menos é o que parece, tá? Porque é meio obscuro. Tem hora que parece que eles estão numa ditadura absolutista, tem hora que parece que eles têm facção. Porque as coisas vão mudando ao longo dos 400 anos. Não só nos aliens, como na Terra também. Então, grupos são feitos, são desfeitos, pessoas são punidas, e vai mudando. A ONU muda de opinião, uma estratégia que ela adotou no começo da história, ela abre mão lá na frente. E assim você vai construindo a história. Então, esse fica só como apanhado. Depois eu quero fazer um vídeo abordando cada ponto específico. E vai ter spoiler. Então, se você quiser acompanhar, leia o livro antes. Se não, não dá play. Porque eu não vou ficar. Foi mal. Você assiste ou não assiste? Eu não vou ficar medindo palavras, não. Muito obrigado.